Bem, pessoal, boa noite a todos. São exatamente 19 horas e 10 minutos. Aqui é o professor Guilherme, coordenador do curso de farmácia. Está todo mundo me ouvindo? Vocês podem dar um feedback aí no bate-papo? Ok, beleza. Bom, nesse momento, então, eu dou início à aula magna do curso de farmácia, como evento de abertura do segundo semestre de 2020, e as boas-vindas aos alunos, calouros e veteranos, e também aos professores do curso. Aqui nós já temos presentes a professora Adíbia, a professora Ana Maria, a professora Bruna, o professor Flávio, o professor Fernando, Leonardo, Antônio, o professor Vitor. Alguns professores estão ministrando aula em outras disciplinas, de outros cursos, mas sintam-se aí igualmente acolhidos. Bom, desde já eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu peço que fiquem à vontade em se manifestarem por meio da ferramenta de bate-papo, sempre que desejarem, tá? Como estão fazendo. Como a gente está no evento na modalidade remota, essa acaba sendo a melhor ferramenta, né, que a gente tem para quando a gente quer manifestar nossas palmas, fazer pergunta, comunicar um com o outro, dar aí um abraço virtual, né? Então fiquem à vontade aí em se manifestarem por essa ferramenta, tá? Ela vai estar disponível para vocês por todo o evento. Eu vou dar início, então, do vídeo de abertura do nosso magnífico senhor reitor do Centro Universitário de Goiás, UniGoiás, professor Joveni Sebastião Cândido de Oliveira, e, posteriormente, as boas-vindas da pró-reitora de ensino presencial, doutora Isivone Pereira Chaves. Como se trata de um evento na modalidade online, eu vou pedir para que vocês, caso tenha alguma interrupção do vídeo, alguma queda por conta de alguma instabilidade da internet, para que vocês aguardem que, havendo restabelecimento, a gente segue o rito normal. Quero saudar a comunidade acadêmica da nossa família UniGoiás, antigamente família Anhanguera. Quero dar boas-vindas a todos os nossos componentes, aos professores, aos funcionários e principalmente aos nossos alunos, ao nosso corpo discente. Quero dar um abraço apertado, de longe, é claro, porque a epidemia de Covid-19 não nos permite maiores intimidades. Mas quero dar um abraço virtual, bem apertado, aos nossos alunos veteranos e, mais principalmente ainda, aos nossos alunos calouros, que hoje, já se aproximam de 500 novos alunos. A todos vocês, eu quero dar as boas-vindas. E esta palavra do reitor, boas-vindas, quer significar que vocês fazem parte, refiro-me aqui aos calouros, da nossa família, que eu costumo chamar de família UniGoiás agora. Já foi família Anhanguera, conforme disse. Como nós não usamos mais o nome, esse nome antigo, estamos agora na nova família UniGoiás, que continua as tradições, os hábitos, os costumes, a boa qualidade e a perseguição dos nossos objetivos da maneira mais prática e perfeita possível. Buscando o ensinamento, buscando o aprendizado, buscando dar aos nossos alunos, aqueles que nos procuram, o melhor em termos de formação, de informação, que os tornem hábeis para a prática dos atos da sua vida profissional, depois que deixarem o nosso campus. Senhores alunos, senhoras alunas, quero deixar a vocês bem clara a seguinte situação. Eu sou o chefe da família Anhanguera. Eu sou o reitor do Centro Universitário de Goiás, em Goiás.
Eu sou o chefe antigo daqui. Sou provavelmente a pessoa mais antiga do nosso campus. Então, em cima dessa idade, em cima dessa experiência de mais de 50 anos como professor, de mais de quase 55 anos de magistério, eu posso dar a vocês, talvez, alguns ensinamentos que lhes facilitem a vida. Na Anhanguera, vocês não irão simplesmente aprender as matérias da sua profissão, medicina veterinária, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, economia, enfermagem, farmácia, não. Os cursos tecnológicos todos, não. Muito mais do que o aprendizado técnico operacional que vocês irão ter aqui dentro da Anhanguera, da melhor qualidade que pode ser disponível, que nós dispomos na nossa Unigoiás, antiga Anhanguera, o melhor corpo de professores disponível no mercado aqui do Brasil Central. Goiânia, Goiás e Brasil Central. Por isso, vocês receberão esses ensinamentos, essa tecnologia, essa técnica, para exercer bem as suas funções das profissões que vocês irão escolher, ou já escolheram. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Muito mais do que simplesmente técnica, muito mais do que simplesmente ciência, vocês receberão na nossa instituição outros princípios e valores, entre os quais eu quero destacar aqueles valores que são os meus valores durante toda a minha vida, durante os meus 80 e 50 e quase 55 de professor. E esses valores pelos quais vocês devem se orientar nas suas vidas são honra, lealdade, coragem e disciplina. Estas são as 4 colunas da minha vida pessoal. E eu implantei isso em todas as salas de aula que eu passei, não só aqui, como em outros locais. A Universidade Federal de Goiás, aqui na Anhanguera, na Universidade de São Paulo e fora do Brasil, até em outros locais, eu sempre tentei implantar estas 4 colunas como virtudes que o homem deve seguir. Vou repetir: honra, lealdade, coragem e disciplina. Essas virtudes, estes valores, são valores pelos quais vocês deverão orientar-se pela vida fora. O Brasil precisa muito de homens e mulheres como vocês. Vocês serão recrutados com toda certeza no futuro para exercer as funções mais elevadas de Goiânia, de Goiás e do Brasil. Muitos de vocês irão exercer funções de comando no Ministério Público, na magistratura, no Parlamento Federal, estadual, municipal e no Poder Executivo também municipal, estadual, federal. Muitos de vocês irão exercer essas funções para as quais vocês estão se preparando nesse exato instante. Não se esqueçam nunca de atuar sempre de conformidade com valores morais, com padrões ético-morais, e entre os quais eu quero destacar esses que eu fiz, as minhas colunas de vida: honra, lealdade, coragem, disciplina. Muitas vezes eu altero um pouco esta ordem, quero colocar um do outro, mas sempre termino por manter a mesma ordem. Não é que haja uma hierarquia entre elas. Há simplesmente uma necessidade de vocês atuarem sempre com honra, sempre com muita lealdade. O homem desleal, ele não tem qualquer valor. Coragem para enfrentar todas as dificuldades que vocês irão encontrar pela vida, mas muita coragem mesmo, que para ser correto, honesto e trabalhador nesse país, nos dias de hoje, temos muita necessidade de coragem, homens e mulheres de absoluta coragem. E, finalmente, a disciplina. Absorverem o seu tempo, utilizarem o seu tempo, utilizarem todas as formas possíveis e imagináveis de exercer as suas missões, exercer e executar o seu trabalho. E no mais eu desejo muitas felicidades a todos vocês. Aos calouros, sejam bem-vindos à nossa família, sejam bem-vindos ao nosso campo. Usem de tudo aquilo que nós dispomos, biblioteca, laboratórios, afinal de contas, todas as ferramentas que a Unigoiás dispõe para o melhor conhecimento, para dar a melhor sabedoria. Usem e abusem disso. E lembrem-se sempre, esta casa lhes pertence. Essa casa é de vocês. A família Unigoiás é a dona da Anhanguera, é a dona da antiga Anhanguera e é a dona da atual Unigoiás. Sejam muito felizes, que Deus abençoe a todos no exercício das suas carreiras e principalmente no exercício do seu curso aqui na nossa instituição. Muito obrigado. Olá, quero me dirigir a você, acadêmico do Unigoiás. Você que é veterano,
com certeza já me conhece, porque quando entrou aqui, já fazia alguns anos que eu trabalhava aqui na instituição. Você que é calouro, quero me apresentar. Meu nome é Isivone, sou professora do curso de Direito e estou atualmente na Pró-Reitoria de Ensino Presencial. Iniciamos o segundo semestre de 2020, ano histórico para o nosso Brasil e também para o mundo, em razão da pandemia que nos assola. Conhecemos os impactos dessa realidade para a nossa vida pessoal, familiar, profissional e acadêmica. Mas estou aqui para dizer a você, acadêmico do UniGoiás, que não deixe passar os dias, as semanas, o mês de forma ociosa. Temos que nos esforçar para dar o melhor de nós mesmos, à nossa família, nosso trabalho, e agora falo como pró-reitora do UniGoiás. Dê o melhor de você mesmo à sua vida acadêmica. Porque se esforce o máximo, porque essa pandemia vai passar. E esperamos e pedimos a Deus que ela passe rápido, que Ele ilumine os cientistas para que encontre a vacina para nos imunizar. E quando essa pandemia passar, as empresas, a sociedade, as instituições irão precisar de pessoas bem preparadas, tecnologicamente, intelectualmente e no sentido humano. E aí você terá a sua grande oportunidade. A UniGoiás não está medindo esforços para te aparelhar, te preparar para um novo normal que iremos encontrar depois dessa pandemia. Estamos nos reunindo quase que diariamente com os coordenadores dos cursos. Estamos aparelhando os professores para trabalhar com as nossas plataformas para levar a você o conhecimento que você precisa na sua área. E oferecer, sem sombras de dúvida, um semestre bastante proveitoso, bastante rico. E nós queremos incentivar você a participar de todas essas atividades acadêmicas que foram pensadas e elaboradas para você. E aí quero citar a monitoria, de apoio aos professores e aos colegas de sala. Os grupos de estudo orientados por professores e também que você pode organizar. Vai lhe dar uma solidez na sua formação educacional, no seu aprendizado. Quero incentivar você a se inscrever no ED e no ASE, que é um complemento fantástico na sua formação e que ele traz muitos benefícios em razão dos componentes da matriz curricular, como horas de atividades complementares, pontuação nas suas diversas disciplinas. Quero te incentivar a participar da representação de turmas. Você vai despertar a sua liderança e vai também obter horas de atividades complementares. A participarem dos projetos integradores, a participarem das palestras, das semanas de cursos. Para todas as atividades, você vai encontrar o tutorial no YouTube da instituição. E por fim, mas não menos importante, quero te incentivar à participação às aulas remotas síncronas.
de forma assídua e pontual. São elas que lhe trarão todo o arcabouço para o seu progresso e bom desempenho na sua formação profissional, no curso que você fez a escolha. Se você tiver dificuldade em acessar as aulas remotas, síncronas, por falta de equipamento ou por uma internet inconsistente, a instituição está aparelhada com equipamentos e com uma conexão que vai te favorecer essa participação das aulas remotas de forma perfeita. Basta você entrar no portal educacional e se cadastrar, se inscrever para vir para a instituição e participar das aulas utilizando os nossos equipamentos. Lhe dou a segurança de que estamos aparelhados com protocolo de segurança contra a Covid-19 para te acolher. Basta você se dispor a vir para a instituição. Estamos trabalhando mais para que a nossa entrega a você seja melhor. E por isso, queremos que você faça a sua parte, dedicando e respondendo aos desafios que os seus professores lançam. E desejamos que o nosso semestre seja de sucesso e que ao término dele, todos nós estejamos saudáveis e bem mais preparados para as atribuições que nos competem e para a profissão que escolhemos. Desejo, portanto, a você um excelente semestre e fique com Deus. Bem, pessoal, dando sequência, então, à nossa programação, eu quero aproveitar para apresentar de farmácia, passar algumas informações importantes da coordenação do curso, abrir um espaço para o professor Luiz e a Valéria fazer uma abordagem em relação às questões de estágio e horas complementares. Em seguida, eu passo a palavra para a nossa palestra. Eu sei que a maioria de vocês já estão familiarizados com a nossa equipe, mas nós temos aí uma turma nova que está entrando, e eu deixo aqui o meu abraço a vocês que estão ingressando agora aqui no curso de farmácia, na instituição, confiar em nosso curso. E aí eu vou apresentar para vocês aqui, então, a nossa equipe. Eu quero registrar aqui que o professor Vitor, com muito carinho, montou esses slides, e ele deu um tiro. Até ontem não entregasse as fotos bonitinha, ele iria buscar qualquer um na internet. Então a gente correu e mandou para ele. Essa aí é a minha foto, sou eu, professor Guilherme Petito, coordenador do curso. E essa foto aí, o Vitor uma foto antes dessa pandemia, antes da coordenação. É uma foto de dezembro de 2019. E aí eu achei por bem, então, colocar uma foto mais recente. Tendo em vista que algum aluno pode vir aqui e achar que eu estou fazendo propaganda enganosa. Achei interessante colocar a foto 6 meses após a coordenação, em época de pandemia. Né? Então, tá aí uma foto atualizada. Viu? Se alguém me encontrar, é esse aí. Bem,
Em seguida, nós temos aqui o professor Luiz Antônio Dantas Silva. Ele atualmente assume também a função de coordenador de estágio. Hoje vai ter a oportunidade de poder falar para a gente um pouco sobre esse aspecto. Ele está ministrando esse semestre a disciplina de bioquímica metabólica, homeopatia, são várias disciplinas aí. O professor Luiz está distribuído em várias turmas. É um professor muito querido por todos. Em seguida, o professor Leonardo, é o nosso preceptor, supervisor de estágio. Talvez muitos de vocês ainda não conheçam, outros conhecem em campo, uma pessoa extremamente competente, profissional. O professor Leonardo é mestre em ciências farmacêuticas e doutor em nanotecnologia farmacêutica. E aí, a nossa querida Adib, né, eu tenho orgulho, e ela sabe que ela não importa de eu dizer isso, a Adib foi minha professora, eu fui aluno da Adib, então eu tenho muito orgulho hoje de participar da mesma equipe em que ela está inserida, é uma pessoa que eu aprendi muito, então quem me conhece em sala de aula, podem ter certeza que é inspirado na Adib, que ela foi em sala de aula para mim como professora e o que ela é hoje como profissional. A professora Adib é mestre em ecologia e produção sustentável. Um abraço, Adib. Professora Andréa Luiza, também uma professora muito querida, extremamente competente, foi minha colega no mestrado lá na PUC, também é mestre em genética, é uma professora que está aí esse semestre com a disciplina de hemato, histologia, microclínica, sempre também aí ativa aí nas disciplinas do curso de farmácia. Grande abraço, Andréa. A professora Bruna Miranda, eu estou falando aqui que a Adib foi a minha professora, né, dando uma aqui de jovem, mas a Bruna foi minha aluna, a Bruna foi aluna em 2012, desde o primeiro dia, tanto eu quanto a Ana Maria, que também foi professora dela, a gente percebeu a competência, a qualidade dela como aluna, e a gente tinha certeza que ela seria uma profissional extremamente competente, como está se mostrando agora, entrou na instituição recentemente. Semana passada, um aluno me perguntou, Guilherme, por que você não colocou a Bruna antes? Você não podia ter cometido esse erro, ela já tinha que estar dando aula para a gente. Eu falei, pelo simples fato de que ela entrou agora, mas se Deus quiser, ela vai continuar aí no nosso quadro por muitos e muitos semestres. Um abraço, Bruna. Professor Cleiton Bueno, esse aí eu vou te falar, olha a beleza desse homem. Eu e o Vitor, nós combinamos o seguinte, Vitor, pega a foto mais feia que você encontrar do Cleiton para não destonar com a nossa. E aí ele achou esse aí, é a mais feia. Mas o professor Cleiton não se destaca só pela sua beleza e pela sua fala, e sempre competente, né? É um excelente professor, é mestre em saúde coletiva e atualmente cursa doutorado em ciências da saúde, um professor também muito querido. E aí sobrou para o professor Fernando vir logo depois do Cleiton. Mas o Fernando também é um cara boa pinta, um profissional excelente, um grande amigo também. O professor Fernando está com a disciplina aí de química analítica, qualitativa e algumas outras. Também faz parte do nosso quadro há bastante tempo. Um excelente profissional. Abraço, Fernando. Professor Flávio Carvalho Marques, uma extremamente humilde, educada, competente. Os alunos também adoram. O professor Flávio é mestre em desenvolvimento de processos químicos e industriais. Também um profissional que nós temos orgulho aí de fazer parte do quadro da farmácia. Também um grande abraço, Flávio. Professora Liliane Rego, uma das professoras mais meigas, educadas que a gente tem, competentes no nosso quadro, também está sempre com a gente aí, está ministrando a disciplina de saúde coletiva, e é uma professora também que a gente faz questão de sempre fazer parte do nosso quadro. Ela é especialista em docência e mestre em medicina e saúde pública. E aí nós temos aí o grande professor José Vitor. José Vitor, assim como o professor Luiz, o professor Flávio, a professora Renata, faz parte do NDE. E o professor Vitor está aí no quadro da instituição desde a época da professora Elaine,
querida professora Elaine, passou pela professora Vanessa e agora está aí também, enquanto eu estou como coordenador. E o Vitor é uma pessoa que sempre apoia muito a gente, é uma pessoa que a gente tem muita confiança e muito carinho. O professor Vitor é mestre em medicina tropical e saúde pública, outras disciplinas, ele ministra a disciplina de anatomia. E o Vitor também já passou por várias funções aqui na farmácia, né? Já foi coordenador do estágio, enfim. Extremamente ativo. Professora Renata, mandou uma foto 3x4, hein, Renata? Professora Renata também, uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa que me monitora muito, sempre está me perguntando como é que eu tô, se eu estou fazendo exercício, e agora é minha companheira aí de compostagem. Nós estamos fazendo aí plantação em casa, como um hobby para distrair. E aquela foto lá inicial, a segunda foto que eu mostrei, a atual, foi ela que tirou. Ela me achou na rua, tirou a foto e me levou para casa. Mas é isso, a Renata é uma professora extremamente competente também, especialista em médica em química, está na instituição aí há muito tempo e também muito querida por todos os alunos. Professora Rosângela Haddad Abed, minha colega de coordenação, a coordenadora do curso de enfermagem, uma pessoa que me recebeu aqui na coordenação e me apoia muito, ajuda muito nós aqui do curso da farmácia. Ela atualmente ministra a disciplina de interpretação de exames. A professora Rosângela é especialista em análises clínicas e saúde pública e mestre em morfologia animal. Também muito orgulho de ter ela aqui no nosso quadro, nos apoiando. Professor Ronaldo, nós sequestramos ele da medicina veterinária, ele achou que esse semestre ele ia sair, mas nós pegamos ele de volta. Atualmente ele está ministrando aí a disciplina de microbiologia clínica. O professor Ronaldo é doutor em medicina tropical e saúde pública. Também é uma pessoa excepcional, excelente. Pessoa de uma convivência muito fácil e também de um profissionalismo muito grande. E por fim, mas não menos importante, o nosso Flavinho, Flávio Silva de Carvalho. Dizem as más línguas aí que o apelido dele é Coxa, não sei porquê, mas também é um professor muito querido, extremamente competente, que conduz aí o nosso TCC, né? Também aí pelos alunos, sempre muito elogiado. Bom, pessoal, e assim, o que eu sempre falo para vocês, essas são pessoas que já fazem parte sempre, e continuarão fazendo parte da vida de vocês. São pessoas que me lembro de todos os meus professores, tenho um carinho muito grande por eles, e tenho certeza que vocês também vão sempre carregar no coração aí esse grupo de profissionais, não só esse, como outros que passaram também aqui pelo quadro da farmácia. E uma coisa que eu acho extremamente importante é que vocês não absorvam desses profissionais apenas o conteúdo das disciplinas que eles ministram, absorvam os valores deles. Nenhum desses profissionais vem aqui para a instituição simplesmente para transferir ali o conteúdo e ir embora. Nenhum deles cobram de vocês apenas por cobrar ou por terem prazer em ver o aluno sofrer, não é isso. Eles querem o melhor para vocês. E a prova disso é que quando o aluno termina, como nós tivemos agora um grupo de alunos que concluíram o curso e tiveram a sua colação de grau, eles enxergam, eles olham para trás e enxergam com reconhecimento todo esse esforço desses profissionais. Então, eu deixo como coordenador do curso, eu falo muito para eles, eu não sou chefe de ninguém aqui, eu sou colega deles, nós estamos na mesma linha hierárquica, são apenas responsabilidades diferentes. Então, eu deixo aqui a essa equipe de professores meu muito obrigado, e que continue aí com essa competência de sempre. Bom, eu pedi para que o professor Luiz Dantas, que é o nosso supervisor de estágio, e a Valéria Basílio, que é a responsável aqui pelo departamento de estágio do UniGoiás, muitos de vocês já conhecem, falasse um pouco sobre essa questão do estágio, e também eu gostaria de fazer algumas
vocês algumas informações em relação a algumas questões da coordenação. Eu vou ser bem breve, porque muita coisa eu já converso com vocês no grupo, né? A gente já fala ali em relação a algumas atividades, algumas coisas, mas eu queria falar com vocês um ponto que eu tenho falado bastante com os líderes, com os professores e com vocês também, que é em relação à comunicação. É algo que, desde o início, quando eu assumi a coordenação, no início do ano, eu tenho falado para vocês que a gente precisa otimizar. A comunicação é tudo. Se a gente não tem comunicação, a gente não consegue imprimir qualidade. Se a gente não tem comunicação, a gente não consegue trabalhar em prol do curso. A gente fica apenas apagando incêndio e, enfim. Então, desde o início eu tenho trabalhado essa questão. Veio a pandemia, nós não conseguimos implementar algumas coisas, mas eu estou retomando aqui, baseado em algumas experiências que nós passamos no semestre passado, algumas metodologias para otimizar esse processo. Entre elas está aquele documento que vocês receberam. Deixa eu falar primeiro em relação ao nosso grupo de WhatsApp. Aquele grupo do curso, ele tem o intuito de informar, tá? Então é por isso que aquele grupo é fechado, apenas eu coloco informação para vocês, para que a informação fique sempre lá por mais tempo que todo mundo visualize. Mas vocês, obviamente, podem comentar, tirarem dúvidas no grupo de vocês e entrar em contato comigo a qualquer momento. E para que a gente tenha, então, uma ferramenta de comunicação eficiente, eu criei um formulário para que, a partir de agora, a gente se comunique por meio desse formulário. Então, naquele documento que eu mandei para vocês, tem a metodologia de comunicação com a coordenação, a metodologia de comunicação com o professor Luiz e uma metodologia de comunicação com os professores, para que a gente realmente torne esse processo eficiente. Talvez no começo vocês sintam um pouco, mas hoje, por exemplo, eu já fiz os primeiros atendimentos nessa modalidade, consegui atender 100% dos que entraram em contato, de uma maneira muito mais eficiente do que ficar atendendo pelo WhatsApp de forma esporádica. Não que o WhatsApp esteja totalmente eliminado, mas a intenção nossa é realmente migrar para uma ferramenta que também é institucional, que é o Teams, que aos poucos vocês serão apresentados. O documento já está disponível com vocês, eu passei para os líderes, qualquer dúvida que vocês tiverem, os líderes também passam a ser uma ferramenta muito importante, porque podem levar as informações para eles e eles, de forma pontual, me apresentam e a gente vai fazendo essa comunicação rápida. E aí, já falando dessa questão da ferramenta, eu quero falar para vocês em relação ao uso do e-mail institucional. Eu passei naquele documento para vocês uma sequência de e-mails dos professores. Os professores passam para vocês as formas oficiais de comunicação. Entretanto, eu gostaria de pedir para que vocês focassem naqueles e-mails institucionais. E aí eu queria passar uma informação para vocês que eu sei que não é de conhecimento de todos, talvez menos de 5% aí tenha conhecimento em relação a isso. Vocês sabiam que todos vocês têm direito a um e-mail institucional e que esse e-mail institucional dá a vocês um pacote do Office completo, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, e sem que vocês tenham que ficar trabalhando aí, aqueles programas craqueados, aqueles programas que travam. Então, eu estou trazendo essa novidade para vocês, eu vou informar vocês com mais calma, mas, basicamente, a partir do momento que vocês tiverem acesso ao e-mail institucional, eu também vou estar orientando vocês em relação a isso, e eu peço paciência nessa questão, vocês vão poder acessar o site, que eu também irei disponibilizar o link, vocês vão poder acessar o site, né, por esse link aqui, fazer o cadastro, entrar por meio do e-mail institucional e a senha que vocês vão receber. Em seguida, né, então aqui vocês vão digitar a senha, como é o meu caso aqui, né, coloquei guilherme.petito@anhanguera.edu.br. Em seguida, vocês vão ter acesso a essa interface.
aqui vocês podem instalar o Office. Olha só a quantidade de ferramentas que vocês vão ter disponíveis, sem ter que ficar aí passando por essa dificuldade que às vezes o aluno tem por estar usando um programa craqueado, né? Tem que ficar renovando, o programa trava, enfim. É uma ferramenta que a instituição pediu esforços para poder disponibilizar para vocês, e desde já eu também reforço aqui a importância que a instituição está dando na qualidade do ensino. Eu não falo isso para vocês da boca para fora, eu falo para vocês porque eu tenho muito orgulho de estar na coordenação do curso de farmácia. Para mim é uma responsabilidade muito grande, são mais de 300 alunos sob a minha responsabilidade, uma equipe de professores também diretamente responsáveis, né? Mas indiretamente toda a equipe que trabalha na instituição. Então, realmente, a instituição ela tem feito, dentro das dificuldades, lógico, né, que a gente tem passado, mas tem feito de tudo para otimizar esse processo para vocês. É como a professora doutora Isivone comentou, nós temos reuniões quase que diárias. O professor Gioveni, o doutor Gioveni é uma pessoa que não abre mão de forma alguma da verdade, né? E eu acho que as palavras que eles colocaram para nós devem ser recebidas com muito carinho e serem bem absorvidas nesse sentido. Tá? Então, eu quero só apresentar isso para vocês aqui e colocar, deixar informado que a partir da semana que vem, aos poucos, eu vou informando vocês como ter acesso a esse pacote. Tá bom? Bem, então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora Valéria Basílio, a responsável aqui pelo departamento de estágio. A Valéria vai passar para vocês algumas informações em relação a horas complementares, inclusive já teve alguns aqui que pediram, né, para que isso fosse informado, mas a Valéria entrou justamente para poder nos alimentar de informação em relação a isso. Em seguida, o professor Luiz vai falar um pouco também do trabalho dele, e em seguida a gente encaminha a palavra professora Sueza para ela proferir a sua palestra. Valéria, a palavra está contigo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Quero agradecer, professor, pela oportunidade que o senhor está dando para um pouquinho esse complemento que também é muito importante para a conclusão do curso aí. Meu nome é Valéria, para quem não me conhece, né? Eu estou na supervisão de estágios e atividades complementares, juntamente com a Graziela, que trabalha comigo. O nosso atendimento é feito na sala 7A, na central de atendimento. A gente faz parte agora da central de atendimento. E a gente está lá de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, das 13 às 17 horas. Quem quiser nos procurar lá, tirar dúvida, enfim. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre atividade complementar, que é um componente curricular para a conclusão do curso e obtenção do diploma. Então, eu já tinha visto aí alguém perguntando a quantidade de horas que é para o curso. O curso exige como atividade complementar, no curso todo, 100 horas. Só que dessas 100 horas, exige a modalidade de ensino e extensão. O que é a modalidade de ensino? Semana, seminário, congresso, simpósio, workshop, palestras, cursos online. Nisso aí entra também a monitoria que o coordenador de vocês vão falar, o conselho discente. Dessa quantidade de horas, 80% é ensino, 20% é extensão. Em quantidade de horas dá a mesma coisa. 80 horas de ensino, 20 horas de extensão, certo? Mas o que é horas de extensão, Valéria? Horas de extensão, eu vou falar para vocês assim de uma forma... Oi, professora. De uma forma clara para vocês entenderem. Ensino é tudo aquilo que você vai aprender, como eu citei ainda há pouco, que é semana, seminário, cursos... Isso é ensino. O que é a hora de extensão, para vocês marcarem isso aí? É tudo aquilo que você leva, que seja ajuda, que seja conhecimento. Inclusive, agora, no início do mês de setembro,
no portal vai disponibilizar o projeto de responsabilidade social. O projeto de responsabilidade social é um projeto que dentro dele tem 3 campanhas. Cada campanha te dá o direito a 10 horas. O que é? A gente chama as empresas, são entidades sem fins lucrativos. O que a entidade está precisando? A entidade de fralda, está precisando de leite. No projeto já sai a lista especificando essa quantidade de horas. Feita a inscrição, na data marcada, leva essa doação lá e as horas já sobem automaticamente, certo? Agora, o estágio obrigatório. Depois eu vou deixar um pouquinho, uma palavra aí com o professor Luiz Dantas. É um excelente profissional aí na área que está dando um suporte muito bacana para a gente, professor Leonardo. Quero deixar um abraço aí para o professor Vitor também, que está meio afastadinho, mas faz uma falta, muita falta para mim, né? Então, o estágio de vocês hoje. A gente está falando, até o professor Petito tinha falado comigo mais cedo, de uma grade nova. Eu vou falar para vocês da grade que está vigente, que a gente tem, que é o total de 900 horas para o curso, 900 horas de estágio obrigatório. Como que é essas 900 horas? Essas 900 horas, se o acadêmico, sempre tem que procurar o professor Luiz Dantas ou o professor Leonardo. Só vai autorizar, a gente só vai recepcionar esse documento na central, caso, igual o professor Luiz hoje falou, Valéria, está indo uma acadêmica levar esse documento. Aí a gente recepciona. Porque eles têm que ter o controle para fazer a supervisão em loco. Porque não é só iniciar o estágio e ninguém vai lá ver vocês, não, pessoal. Tem a supervisão certinha porque tem que ter esse relatório no final. Certo, para 900 horas. O professor autorizou fazer as 900 horas num único lugar. Essas 900 horas precisa de 3 relatórios. 2 relatórios parciais e um relatório final. Sobre aluno do 10º período que ainda não fez estágio, professor. Um estágio de 900 horas, pessoal, a gente precisa de 150 dias úteis a 6 horas por dia. Então, assim, se você não concluiu ainda esse estágio, no semestre seguinte, você tem que fazer esse estágio. Fica com a gente mais o semestre, certo? Que seja 1 hora, que seja 300 horas. O professor Luiz Dantas, hoje à tarde eu estava falando com o professor Petito sobre o estágio aí dentro da instituição, aquelas 40 horas de realização na farmácia modelo da instituição. Depois a gente vai pontuar isso aí, porque o senhor disse que tinha que ter áreas, né, professor? Professor Petito? Oi. Isso. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Isso aí. A gente tem que apresentar que são três estágios, né, professor? De 40 horas dentro da farmácia modelo. Uhum. Tá. A Priscila colocou aqui. Pode falar. Não, assim, eu quero apresentar para os meninos que o estágio ele tem que ser solicitado Só que antes disso, pessoal, vocês precisam de um seguro de vida contra acidentes pessoais. Não se faz estágio sem seguro de vida. Valéria, mas a instituição está pedindo demais. Não, isso não é a instituição que exige, é a lei federal. Depois vocês dão uma olhada lá, é a Lei 11.788, que é a lei de estágio. Tá? Não é exigência da instituição. Nós temos supervisão, a gente tem que supervisiona isso. Então, não é a instituição que faz esse tipo de exigência. Certo? O senhor ia procurar, professor? Isso. Não, era isso. Sim. Alguém pergunta alguma coisa sobre o seguro aí? Sim, pode ser esse, Yasmin. A legislação ela não fala valor de cobertura, é valor de mercado. Então, pode ser esse rapidinho mesmo, esse mais barato, não tem problema. Certo? O professor Vitor respondeu alguma coisa aí.
Professor, o senhor acha que ficou alguma coisa que ainda eu não falei? Não, o professor Luiz vai fazer um complemento, eu finalizo em relação a essa questão do estágio, também vou só falar rapidinho em relação ao NED, ED, aí a gente encerra essa parte. Professor Luiz, deixa eu só complementar para os meninos, professor, que o estágio não obrigatório, ele pode ser feito a qualquer momento, certo? Certo. Ele pode ser feito a qualquer momento, tem que ser feita a solicitação. Esse estágio não obrigatório, a legislação exige remuneração. Além de você, remuneração, conhecimento, ainda pode protocolar para 40 horas na modalidade de ensino, uma vez por semestre. Ok? Isso, ok. Valéria? Sim, professor. Te agradeço muito aí a disponibilidade, viu? Eu tenho conversado com o professor Luiz, a gente tem um material que a gente desenvolveu esse semestre passado, somado com algum que na época o Vitor já havia passado para mim também, um material muito bom, então a gente, já até para deixar claro para todos, o professor Luiz vai falar isso, então não vou alongar muito, mas só para informar para todos vocês que nós vamos apresentar para vocês um material, enviar para vocês, e esse material contempla todas essas dúvidas que vocês estão colocando aqui. Além da gente estar acompanhando já alguns alunos que estão entrando em contato com a gente, mas eu vou deixar para o professor Luiz falar um pouco mais sobre isso. Viu, Valéria? Professor, deixa eu me despedir de vocês, que eu tenho que dar um suporte aqui numa outra sessão do curso de Ciências Contábeis. Eu estou à disposição, pessoal, de vocês, podem me procurar, pode ligar, chama por e-mail, às vezes eu não respondo de prontidão, porque a gente está em atendimento presencial, mas estou lá à disposição para tirar dúvida, o que precisarem. Eu agradeço, professor, a oportunidade. Um abraço aí a Suzy Meire, que é parceira nossa também, viu? Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos nesse semestre aí. Um abraço. Um abraço, galera. Obrigado, viu? Obrigada, Pessoal, professor. Até mais. Valeu. Pessoal, o professor Luiz teve um pequeno problema com a internet agora, mandou uma mensagem, mas o professor Luiz, para quem não conhece, ele é o supervisor, é o coordenador de estágio. Naquele documento que eu mandei para vocês, tem a ferramenta para que vocês possam entrar em contato com ele. Eu estou vendo que tem algumas perguntas relacionadas com a questão de estágio, tem dificuldade de encontrar estágio. Nós temos campos que a gente pode indicar para vocês, o professor Luiz ele dá todo o apoio nesse aspecto aí. O professor Leonardo também participa desse processo, tá? É só mesmo para acalmar vocês em relação a isso, porque nós estamos finalizando esse material e vamos passar para que vocês possam, além disso, a partir da semana que vem, a gente também vai começar a entrar na sala de aula virtual para poder estar informando vocês em relação a todas essas dúvidas, tá? Em relação ao NED e ED, a gente também vai passar para vocês, porque eu sei que tem pessoas que já estão familiarizados, mas muitos ainda não. Então, a gente também está preparando um material para que a gente possa levar para vocês e auxiliar vocês nisso tudo aí, tá bom? Professora Sueza está online aí com a gente? Estou aqui, professor. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Estamos ouvindo. Nessa plataforma é a primeira vez que eu participo. Então, a gente vai... Deixa eu... Tá ok aí, professor? Compartilhado o vídeo e o som? Eu vou compartilhar com você aqui os seus slides e aí você mesmo pode passar aí pela setinha aí embaixo, mas se tiver alguma dificuldade, eu posso ajudar. Eu vou apoiando aí nesse processo. Bem, pessoal, a professora Sueza é uma grande amiga, é uma profissional gigantesca do ramo farmacêutico. A gente estava conversando mais cedo, eu falei, Sueza, você tem algum texto que você queira que eu te apresente? Né, já formal? Ela falou, não, eu não gosto dessa leitura de currículo, eu fico sem graça,
E eu me identifiquei, porque eu também sou desse jeito. E então eu vou ter a liberdade aqui de apresentar ela de uma maneira mais informal, porque realmente eu tenho muito orgulho de ter a Sueza como amiga, como colega de profissão. A Sueza é uma pessoa que luta muito, eu imagino que muitos de vocês já conheçam ela. Ela há muitos anos luta de forma aguerrida pela nossa profissão e ela nos honra, né, nesse momento que ela está aí super sobrecarregada, super requisitada, nos deu a honra de estar presente aqui. E eu sei que ela tem um evento logo em seguida, e vai convidar vocês também para ele, tá? Então, professor, eu vou apenas disponibilizar aqui os seus slides. Só um minutinho. Certo. Estou nervosa, Petito. Nossa, ele faz com o pé nas costas. Eu estou nervosa, Petito. Beleza, a palavra é toda sua, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigada. O Guilherme Petito é um príncipe encantado, juntamente com a Ana Maria. Para mim é um prazer estar conversando com vocês da Uni Goiás. Eu quero, assim, agradecer pela consideração, pelas palavras, dizer que para nós é sempre uma honra, né, a gente poder estar compartilhando, não conhecimento, mas sim experiência, né. Eu acho que isso é que vale, isso é que fica, né, e a gente vai semeando, plantando e contribuindo para com a formação dos colegas, para o aprimoramento da nossa profissão farmacêutica. Eu quero agradecer também, vi aí a belíssima apresentação do corpo docente, da farmácia, que também participa de outros cursos, e aí o meu carinho, o meu cumprimento especial, né, para os professores, dizer que nós, professores, temos uma tarefa, né, de informar os meninos, vocês que estão nessa sala, né? Essa tarefa é de informar. Quem vai formar vocês é o mercado, né? Então, essa rainha, que é a Adib, né, que é a nossa rainha, eu fui aluna da Adib, gente. Então, assim, o Adib é uma honra também, né? A gente está dividindo aqui a sala, ministrando palestra. Eu quero citar também o nome da professora Ana Maria, que também é uma estudiosa, uma pessoa elegante, aí companheira, né, do Petito. A professora, eu vi que foi citado, né, o nome também da professora Elaine, que já foi da instituição, e a professora Vanessa também, que foram as pessoas que anteriormente a gente teve contato aí na instituição, mas todo o corpo docente, a direção da faculdade, dizer que a Uni Goiás, né, e antes como a Anhanguera, é uma das instituições mais tradicionais, mais bem vistas, mais conceituadas da nossa cidade, e eu falo isso, assim, com muito respeito e carinho. Eu já fui aluna da pós-graduação, e, aliás, uma das minhas primeiras pós-graduações que eu fiz foi administração e marketing, né, e gostei muito da estrutura, e eu tenho certeza que de lá para cá, muito se inovou, e sempre que a gente vai, a gente vê essa inovação, essa preocupação com o corpo docente e com o corpo discente. A vocês, alunos, o meu muito obrigada, espero muito contribuir e que vocês tenham um semestre de bênção, um semestre de superação, que vocês adaptem da melhor maneira possível a esse novo normal que nós estamos enfrentando. Dizer que a condição da pandemia é uma condição alheia a todos nós, não está sendo fácil, não foi fácil, acredito que para vocês, né, no semestre de 2020/1, eu sou professora também, do chão da sala de aula, e a gente sabe que nós estamos rompendo, nós estamos superando dia após dia, né? Segundo semestre já mais, assim, adaptados, mas eu desejo, assim, tudo de bom para vocês. Vamos iniciar o cuidado farmacêutico na pandemia pelo Covid-19. Eu estou tentando passar aqui, professora, aí está aqui uma breve apresentação, né, da nossa vida profissional, mas eu gosto muito de destacar
que eu sou professora, né, do curso de farmácia, sou coordenadora de pós-graduação, e esse MBA em gestão e marketing eu fiz aí na Unigoiás, né? Então, com muita honra que eu destaco aí essa formação minha, que a gente teve a oportunidade de estar aí com a equipe. Começando um pouco o nosso bate-papo sobre o papel do farmacêutico, esse protagonismo, e eu tenho adotado essa terminologia, né, protagonismo da profissão farmacêutica na pandemia, eu quero destacar a regulamentação da nossa profissão, né, inicialmente com o decreto 20.377, lá em 1931, a gente precisa fazer um resgate temporal da nossa profissão, até para que nós possamos entender essa evolução e entender o papel, o brilhantismo do exercício profissional farmacêutico. E aí a gente tem, em 1960, ou seja, de 1931 a 1960, que nós começamos a ter um conselho, né? A importância do conselho, da instância, do sistema conselho de farmácia, ou qualquer conselho profissional, é que passa a ser uma profissão regulamentada, uma profissão fiscalizada, uma profissão que ela passa a zelar pelos seus espaços de trabalho, e isso é importante para a nossa valorização. Eu destaco aqui uma fala, né, da Organização Mundial de Saúde, em 1990, que ela já trazia, né, que o farmacêutico, o papel do farmacêutico no sistema de saúde para a prestação do cuidado à saúde ao paciente. Isso em 1993. Se você... É importante você sempre estar resgatando a temporalidade. E aí, em 1993, talvez muitos desses aluninhos que estão aí na sala, aliás, uma sala muito bem representativa, né? Uma aula bem participativa, e parabéns aos aluninhos que estão aí presentes. Eu agradeço aí pela confiança, pela presença virtual de vocês, né? Então, nessa época, lá em 1993, aí você fica, assim, fazendo uma reflexão, né? Onde eu estava, quem eu era, né? Pois é, mas já nesse tempo, a OMS, que hoje a gente escuta falar todos os dias, várias vezes ao dia, ela já reconhecia esse brilhante papel do farmacêutico. No Brasil, nós ainda não tínhamos esse contexto do cuidado, porque até então nós tínhamos um papel na farmácia comunitária, que é a farmácia que atende a comunidade, que mais conhecida como drogaria, principalmente, né? E a gente aviava as receitas, nós dispensávamos os medicamentos. E Cassiano Correr, 2013, né, um grande amigo, a cortesia, sempre ele cita no livro dele, que nós vamos, inclusive, destacar mais na frente, não a entrega de caixinhas, né? Então, aqui, eu também destaco que o profissional farmacêutico é o profissional da área de saúde, com formação centrada nos fármacos, medicamentos, na assistência farmacêutica, mas ele trabalha em prol do cuidado. Essa diretriz curricular, ela foi aprovada em 2017, as faculdades, inclusive, ainda estão no bojo da sua implementação, mas é importante você entender que hoje vocês e nós não somos o profissional do medicamento. Isso é limitado para nós. Nós somos o profissional do cuidado. Qual que é a diferença, né, de ser o profissional do medicamento e o profissional do cuidado? Porque o cuidado, ele é amplo. E o medicamento é um componente do cuidado. E não somente o único componente do cuidado. Né? Então, aqui nós resgatamos aqui para vocês, é muito importante essa reflexão, né? Aí, alunos de primeiro período, alunos que ainda estão iniciando o curso, sempre dá aquela dúvida, será que é farmácia mesmo? O que eu vou fazer depois que eu formar? Eu quero dizer para vocês que eu sempre gosto de retratar e demonstrar a pirâmide etária brasileira, né? E que nós
temos uma evolução fantástica e nós, farmacêuticos, nós temos que atentar para as políticas sociais, porque do social é a população que precisa de nós, né? Então, nós somos um profissional da saúde, mas hoje nós temos ciências novas que a saúde ela está ligada ao social, né? No contexto do cuidado. Então, eu tenho aqui 3 pirâmides etárias, né, de 1950, 1985 e 2020. Né? Essas pirâmides, elas trazem de forma muito bacana, com certeza, a pandemia, ela dá uma mexida nisso, mas isso é uma prospecção, ainda que a pandemia, e inclusive a pandemia também virou um pouco aquela questão de doença que pode ser fatal para idosos, hoje a gente já não tem mais essa leitura, né? A gente já observou que não é só, pode ser fatal para idosos, mas essa pirâmide etária de 2020, ela traz para nós um retrato muito importante, né, da nossa prospecção, porque a gente tem uma pirâmide alargada, onde eu tenho um aumento da expectativa de vida, né? E essa expectativa de vida, e aí dos dois lados, tanto masculino como feminino, a gente, para ter um aumento da expectativa ou da esperança de vida, né? Eu preciso de medicamentos, vitaminas, eu preciso de medicamentos biológicos, eu preciso de inúmeros fármacos, né? Porque esse aumento da esperança, ele também está ligado ao uso de medicamentos, e não necessariamente medicamentos para tratamento, né? Medicamentos para promoção, às vezes para prevenção ou para o cuidado, monitoramento das doenças, né? Eu chamo a atenção de vitaminas, de vacinas, medicamentos biológicos, até medicamentos para doenças crônicas, né? A gente já tem uma mudança bem significativa. Eu faço uma leitura, né, da estrutura hierárquica da saúde. Queridos, meninos maravilhosos, aluninhos queridos, é assim que eu chamo os meus alunos, e com a licença de vocês, para tratá-los assim também. Né? Eu sou uma professora que eu gosto, eu adoro essa relação com o aluno, e a gente é muito carinhosa, a gente procura estar no mesmo patamar. Meninos, a saúde pública, a saúde coletiva, o farmacêutico, ele tem que estar inserido nessas disciplinas, nessas políticas. Foi-se o tempo, tá? Quando eu comecei a estudar a saúde pública, e quando eu comecei a militar na farmácia, o Petito fez uma fala, e eu agradeço muito pela consideração da militância que a gente tem na categoria farmacêutica, que é mais de 20 anos, aliás, são 25 anos, eu testemunhei muitas vezes, falas em plenários, em reuniões de altíssimo nível da profissão, mas eu sempre percebia um distanciamento muito grande da saúde pública, da saúde coletiva. Contudo, atualmente, nós não podemos estar deslocados disso, né? Nós estamos inseridos na rede de atenção à saúde. Essa rede de atenção à saúde, nós estamos inseridos no nível primário de atenção. Então, aqui tem um exemplo, né, dessa pirâmide, aí atenção básica, média complexidade e alta complexidade. E aí eu destaco o papel do farmacêutico comunitário, seja na farmácia, seja na atenção farmacêutica domiciliar. Nós estamos inseridos nesse nível primário de saúde, né? O farmacêutico, ele participa de forma transversal de toda a atenção, tá? Mas na farmácia, nós temos, e também na autonomia do dado, nós temos uma participação relevante na atenção primária ou na atenção básica à saúde, tá? E aí, a gente precisa estar inserido, entender a rede. Se eu trabalho numa farmácia, qual é a unidade de saúde mais próxima da minha farmácia? A unidade de urgência e emergência. Farmácia popular, ele é
provido pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, quais são os medicamentos, quais são os programas estratégicos da farmácia popular, ou que a unidade básica de saúde próxima, né, da farmácia que eu trabalho, ou que eu sou proprietário, quais são esses medicamentos que a farmácia lá da unidade oferta à população. Então, eu preciso estar ligada. E eu trago também para vocês uma reflexão. Aqui eu fiz um recorte, e é de propósito, que está todo emendado. Isso aqui é uma portaria do Ministério da Saúde, onde nós trazemos para vocês alguns exemplos de doenças sensíveis à atenção básica. Ou seja, são doenças totalmente preveníveis lá na farmácia. Tá? E preveníveis com quem? Com o trabalho do farmacêutico, né? E com a pandemia, isso não mudou, muito pelo contrário. O que a gente vê é o farmacêutico sendo mais e mais demandado. Por quê? Primeiro, porque as unidades de saúde estão inchadas, lotadas, né, pacientes misturados, e eu tenho feito, estou visitando as unidades de saúde, né, nós estamos num trabalho aí, numa busca, num projeto, né, que depois eu quero que vocês acessem também o meu Instagram, que é Ex-Oliveira, né, então a gente tem visto, por exemplo, gastroenterite, ela pode ser tratada na farmácia, né, nós temos lá as vacinas, a farmácia pode fazer vacinas, aqui não tem, mas, por exemplo, essa portaria ela é imensa, né? Tem hipertensão, diabetes, várias doenças que são preveníveis, ou seja, você tem que tratar, não ir para a unidade ou para que essa doença não torne um problema crônico de saúde, ainda que torne, mas que ele seja monitorado. E o farmacêutico é o profissional titular, né, desse cuidado na farmácia. Eu retrato aqui algumas normativas, né, que são imprescindíveis, a leitura, o debruçar de vocês. A gente, quando está na faculdade, a gente não gosta muito de ler legislação, né? Eu acho que isso não acontece com vocês, claro que não, né? Eu acho que isso acontecia só na minha época, né? Que a gente não gostava de ler legislação, portarias, RDCs ou resoluções, né? Resoluções comuns. Né, Baldino? Verdade. Todo mundo gosta, né? Eu quero dizer para vocês que nós precisamos aprender a ler as legislações. A profissão farmacêutica é a profissão talvez a mais regulamentada, né, que nós temos no Brasil. Tudo bem, a enfermagem, a medicina, a biomedicina também são profissões extremamente regulamentadas, porque lidam com a saúde. Mas a farmácia, inclusive nós temos colegas que atuam principalmente na área de assuntos regulatórios, para a farmácia magistral, a farmácia com manipulação, a indústria. Por quê? Dada a complexidade das normas, né? Então, essas duas resoluções do Conselho Federal de Farmácia e essa lei federal, elas trazem para nós uma autonomia, um novo olhar, né, da farmácia e do profissional farmacêutico. Que esse livro é do Cassiano Correr, tá? É um livro que eu trabalho muito com ele nas minhas aulas de atenção de cuidado farmacêutico, de farmácia clínica, e eu gosto muito de referenciá-lo, tá? Até porque ele traz para nós uma leitura da linha do tempo, e eu destaco esse capítulo 10. O Cassiano Correr é um grande amigo, farmacêutico ilustre, que tem contribuído muito aí na defesa e na formulação de belíssimos documentos, né? Então, nós temos aqui, nesse capítulo 10, essa linha do tempo da farmácia. E a linha do tempo da farmácia, eu queria que vocês prestassem atenção em 1990, tá? Essa figura é a própria figura do livro, foi escaneado, então a gente começa lá em 1870 e a gente vem em 1990 a atenção farmacêutica no Brasil. Hoje nós estamos em 2020. Na época, né, lá em 1970, 1990, nós não tínhamos essas legislações que eu apresentei para vocês. Essas daqui são legislações atuais.
Na época, nós trabalhávamos com a lei, que é a Lei 5991, né, que ela ainda está em vigência, mas que ela, graças a Deus, ela foi, outras legislações foram apensadas na profissão para que a gente pudesse trabalhar. E hoje nós estamos na luta, né, pela revisão da RDC 44, pela Anvisa, RDC 44, Resolução de Diretoria Colegiada, número 44, de 2009, é a que disciplina as boas práticas em farmácias e drogarias. Então, eu gosto muito de destacar essa linha do tempo, e hoje, em 2020, nós trabalhamos com esse conceito da Federação Internacional dos Farmacêuticos, ou do farmacêutico, que é a FIP, ou a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que é um conceito que nós, da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias, estamos tentando trazer, harmonizar, né, aqui no Brasil. E aí, nós temos esse conceito 7 estrelas. Eu queria muito que vocês prestassem atenção. Eu queria, inclusive, me colocar à disposição, quem sabe, para a gente ampliar a fala sobre esse conceito, né, sobre esse novo farmacêutico, né? Se eu não tenho os 7 atributos, não é defeito, pessoal. Eu preciso ir atrás de ter. Então, eu sou líder, né? É importante eu fazer essa reflexão. Liderança é muito importante quando a pessoa, ela já nasce com esse dom, né, de liderar. Mas a gente fala aqui de uma liderança corporativa, né, de uma liderança inteligente, e não autoritarismo. A gente precisa, inclusive, diferenciar isso, né? Hoje, as multinacionais, as indústrias, as próprias redes, as farmácias independentes, né, elas procuram líderes, né, pessoas que tomam decisões, pessoas que comunicam, né, que se atualizam permanentemente, que fazem gestão, né, que não ficam limitados, né, a uma dispensação de caixinhas, né, pessoas que interagem com a comunidade. Na pandemia, o farmacêutico, ele se transformou num verdadeiro educador de saúde, né, num verdadeiro realizador de serviços farmacêuticos. Ele assumiu o fronte, né, lá no Exército da Saúde. Por quê? A população, ela procura esse farmacêutico. Por quê? Porque justamente nas unidades de saúde ela tem dificuldade de acesso, ela tem medo de ir à unidade de saúde, né, de ser contaminada, então ela procura quem? A farmácia. E ainda bem, né, e nós estamos aqui preparados para esse atendimento. Eu quero destacar para vocês também o farmacêutico de antes e o farmacêutico de agora. Né? Então, essa foto também é do Cassiano Correr, né, que gentilmente nos cede. Ele fala muito, o farmacêutico que dispensava medicamentos e o farmacêutico que presta serviços. O farmacêutico que tinha pouca participação e hoje o farmacêutico que participa da equipe, que faz treinamento, que segregou a farmácia, né, que promoveu orientação da população, que treinou os funcionários da farmácia como usar os equipamentos de proteção individual, como utilizar as máscaras, né? A diferença de máscara, tudo isso é protagonismo, né? Foi para a rádio, assumiu discussões virtuais, né, em prol da explicação, da prevenção contra o novo coronavírus. Aqui eu acho muito bacana esse slide, a apresentação já está com o professor Guilherme Petito, né, e é um resumo da consulta farmacêutica. Esse slide, ele dá uma aula muito bacana, né, que eu também me coloco à disposição de vocês têm brilhantes professores, né, mas a gente está à disposição para contribuir também. E hoje esse farmacêutico, ele atua nessa perspectiva, meninos, da consulta farmacêutica, né? Então, é muito importante que você
participe das aulas onde trabalha as análises clínicas, onde você aprende a ler um hemograma, onde você aprende a fazer um exame de urina, um EAS, onde você aprende sobre a microbiologia, onde você aprende a farmacotécnica, porque lá na farmácia você precisa participar disso tudo, né? Porque a consulta ela é global, pessoal. Na anamnese, é importante que você se comunique, lembrando que a anamnese, ela traz a memória, né, do paciente, os males, os problemas dele, e o porquê que é importante isso? Justamente para que o profissional farmacêutico possa, de fato, mostrar, né, para ser útil e resolver os problemas de saúde desse paciente, né? Então, a gente tem, assim, um caminho que começa do acolhimento, da coleta de dados, da interpretação de dados, do plano de cuidado, que é o grande, é o top master plus, né, desse processo, que você prescreve, que você orienta, e que você pode estar fazendo um encaminhamento. No caso da Covid-19, do novo coronavírus, aqui entra, por exemplo, na coleta de dados, a realização dos testes laboratoriais remotos, né, que chama-se de testes rápidos, né, o nome correto, testes laboratoriais remotos. Né? Então, isso tudo são práticas desenvolvidas no âmbito das farmácias. Eu quero destacar algumas práticas farmacêuticas, né, durante a pandemia. Né? Então, nós temos aqui educação em saúde, que é brilhante. Você pode não prestar serviço clínico nenhum, mas se você presta um serviço de educação em saúde, ele é uma prática clínica, né? Porque você previne, você orienta, você promove saúde e você previne doenças, né? No caso da pandemia, essa educação em saúde era justamente junto aos colaboradores da farmácia, mas também aos colaboradores, aos usuários, à população em geral. Orientação acerca dos usos, né? Do uso de equipamentos de proteção individual, dispensação ou manipulação racional do medicamento, tá? Não estamos aqui no mérito para falar se medicamento A ou B é bom ou não, né? A questão aqui é a orientação racional, né? Do uso de determinados medicamentos, e aí, né, sem medo, né, indo, de fato, para a prestação de um serviço clínico, né, orientação de consumo de vitaminas, aumento da imunidade desse paciente, por que não? Né, nós podemos orientar, prescrever vitaminas, medicamentos isentos de prescrição, fitoterápicos, fazer o rastreamento, o farmacêutico, quando ele realiza o teste laboratorial remoto para a Covid-19, ele faz também um rastreamento, é um rastreamento em saúde. E eu quero dizer para vocês que quando a Anvisa aprovou a realização dos testes laboratoriais remotos ou testes rápidos em farmácia, nós tivemos aí muito problema, inclusive dentro da nossa categoria mesmo, pessoal das análises clínicas. Mas hoje, pessoal, eu queria que vocês refletissem se não fossem as farmácias, né? Hoje, as farmácias estão assumindo esse papel, até porque é na farmácia que o paciente procura, ele tem afinidade, o farmacêutico acompanha e não somente entrega um envelope com o resultado, né? Não obstante, a importância dos laboratórios aqui não é uma disputa de espaço, ao contrário, é uma valorização e um respeito à atuação do profissional farmacêutico. A notificação de doenças compulsórias, a Covid-19 é uma doença de notificação compulsória imediata, né? Mas aí não somente a Covid, nós também estamos participando de uma campanha contra a violência doméstica, né? Contra a mulher. Então, é um tipo de notificação, qualquer tipo de violência, mas
eu queria destacar principalmente essa campanha, e a identificação e tratamento dos transtornos menores, né? E que tem muito a ver com aquele slide anterior que nós projetamos para vocês das doenças sensíveis à atenção básica. Eu quero destacar para vocês que nós ontem tivemos esse print do meu Facebook. Eu sou facebookeira, tá, pessoal? Sou blogueira, facebookeira, e vocês adicionam, vão aí, vamos seguir a gente tem, assim, muita coisa bacana que a gente tenta utilizar-se das redes sociais, que é um instrumento de comunicação democrático, né, que a gente amplia a comunicação com vocês, né? Então, essa decisão, ela foi publicada ontem, aliás, tivemos a maioria dos votos ontem, do STF, né, que decidiu a autoridade técnica do farmacêutico exclusiva nas farmácias, né? Então, eu não podia deixar de destacar, né, esse feito, essa conquista nossa. E o que é isso, professora, né, que você está falando? Inclusive, eu fiz um comentário, destaquei o trabalho do Conselho Federal de Farmácia, porque em alguns estados, e aqui em Goiás também nós já tivemos, profissionais que não são farmacêuticos habilitados na forma da lei, mas são técnicos em farmácia, que entraram com um processo requerendo a autoridade técnica pelo seu estabelecimento farmacêutico. Com a lei 13.021, que eu já mostrei para vocês lá atrás, isso está ratificado, né? O farmacêutico é a autoridade técnica dentro da farmácia e drogaria ou dentro da farmácia comunitária. Contudo, ainda existem algumas ações tramitando nos estados, e essa foi uma vitória nossa, de toda a categoria, né, que a gente celebrou e está postado nas redes sociais. Eu não sei se vocês entenderam muito bem isso, mas eu me coloco à disposição. Depois vocês acessem também as nossas redes sociais, onde a gente destaca. O certo é que somos a autoridade técnica privativa, isso é uma atribuição privativa do farmacêutico, ser responsável técnico em farmácia. A farmácia é um estabelecimento essencial à saúde. E o farmacêutico, você deve contar. Então, a gente está usando essa expressão. Consulte o farmacêutico, né? Que ele é a autoridade dentro daquele estabelecimento farmacêutico, que não necessariamente a gente fala de cunho comercial, né? A gente fala aqui exatamente no sentido de ser um ponto de rastreamento, né, um ponto de cuidado à saúde, onde você, além da orientação, do uso correto ao medicamento, você pode receber serviços, né, você pode receber orientações, e você tem o contato com o farmacêutico. Isso é muito importante. E sempre na farmácia, procure identificar esse profissional. Eu sou professora também de introdução às ciências farmacêuticas. E eu sempre falo para os meus meninos, para os meus alunos, né, assim, nas primeiras aulas, quando você entrar numa farmácia, já procure logo identificar quem é esse profissional, como ele está identificado, se ele está usando um jaleco, se ele está usando um crachá, tá? E para você que já trabalha na farmácia, né, ou conhece algum farmacêutico, eu queria muito chamar a atenção. É muito importante essa identificação personalizada, tá? Inclusive, isso está na norma RDC 44 de 2009. Por que a gente fala isso? Justamente porque esse farmacêutico, ao fazer isso, você estando destacado, evita-se, né, que pessoas, né, com uso indevido da prática farmacêutica, né, muitas vezes isso acontece, né, passem por esse profissional. Então, na verdade, é uma proteção para a comunidade, né, para a população. Aqui, nós estamos convidando vocês
né, para uma live, né, logo mais que a gente vai fazer, às 21 horas, né, eu falei para o Petit, com a maior honra, né, a gente participaria aqui com vocês desse momento. Seria um pouco corrido para mim, mas ainda assim eu fiz questão de estar com vocês. É uma live onde a gente vai estar falando sobre o uso de medicamentos e a atuação do poder público na pandemia. Nós vamos estar com o farmacêutico João Aguiar, mas com a Cirlei Marinho, que é uma cidadã, contadora. Então, a gente quer exatamente confrontar a visão, a percepção de uma cidadã, né, de uma pessoa comum da sociedade, e exatamente esse papel do farmacêutico, né? Então, só para vocês entenderem que o nosso propósito é sempre enaltecer, né, essa relevância que a categoria farmacêutica tem em todo o contexto de saúde. Né? Esse é o nosso trabalho, né, da gente enaltecer, ratificar, e nós estamos vivendo um momento mágico da profissão, eu acredito nisso, eu sei que, assim, com todo respeito, e aí um profundo respeito às vítimas, às famílias enlutadas, a Cirlei Marinho mesmo, ela perdeu 8 pessoas conhecidas, né? Então, é justamente por isso que ela vai estar dialogando conosco, né? Então, nós, assim, chamamos a atenção, porque, em que pese todo esse impacto psicológico, emocional nós estamos vivendo, e cada um está vivendo isso à sua maneira. Eu tive o meu momento também, mas, profissionalmente falando, é um momento importantíssimo para a profissão, né? E que a indústria farmacêutica cresceu, está crescendo, o segmento de farmácias sanitárias, seja ela farmácia com manipulação ou sem manipulação, né, a parte de análises clínicas, né, todo o segmento cresceu. Então, eu quero muito ratificar para vocês, né, da importância e do grau de valor que é a profissão farmacêutica. Às vezes a gente fala assim, na farmácia não tem crise. Tem crise, sim. Mas a crise a gente precisa aprender a administrar. Agora mesmo eu vou explicar isso para vocês melhor. Aqui eu trago um slide muito significativo para mim nesse momento, que lugar de mulher é na política, e tem umas pessoas que já falam assim, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas eu gosto muito dessa frase, tá? Porque eu sou uma mulher, graças a Deus, bem casada, mãe de 2 filhos maravilhosos, o Henrique Augustus e a Emanuela, e o meu marido, o Aruísio, é o homem mais bem casado do mundo, né? Eu sei disso. E a gente, assim, quer dizer para vocês, a gente está vivendo um momento importante, como farmacêutica, que eu acho que a categoria precisa disso, e como mulher, que é exatamente, depois eu quero que vocês acessem o meu perfil, onde eu falo um pouquinho da minha história, como professora, que eu atuo no chão da sala de aula, né, que estou chamando você para estar com a gente nesse novo desafio. Sou a Sueza. Aqui eu estou muito bonita, né? A maquiagem, o silicone no cabelo, gente do céu, eu fiquei bonita demais. E depois o pessoal vê isso aí, que vai se transformar no Santinho, e eu vou pedir lá o apoio, ele vai olhar para mim, vai olhar para o Santinho, olhar para o Santinho, olhar para mim, gente, mas será que é ela? Né? Então, é a gente, né? Pelo menos na foto a gente tem que impressionar, né, gente? Então, eu convido vocês, né, para estar acessando o nosso Instagram, que eu estou pré-candidata a vereadora por Goiânia. Tenho absoluta certeza que Deus está no controle das nossas vidas. Eu quero muito, assim, deixar essa mensagem, né, que a gente... É o meu lema, né? Eu sou uma cristã praticante, eu creio nessa palavra, né? Que glorifiquemos a Deus nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança, né? Então, a crise nos faz crescer, nos faz refletir, e continuando o livro lá de Romanos, ainda tem mais coisas, muito, a palavra de Deus é viva, né?
ela fala conosco a todo momento, de acordo com a nossa necessidade. E ela fala assim, que as coisas de Deus também não traz sofrimento, né? Então, eu peço muito, assim, que vocês, na profissão de vocês, primeiro vocês tenham fé, né? Cada um a sua forma, e eu respeito muito, né? Nós somos um Estado laico, e eu respeito muito essa pluralidade religiosa, né? Mas eu quero dizer que né? Eu creio na palavra de Deus, e que vocês tenham fé, que vocês tenham muita ética, abracem essa profissão, que vocês grudem nos seus professores, né? Porque eles vão ser os orientadores, amigos de vocês lá na frente. Vocês viram a apresentação aí do Petito. Olha, a Dib foi minha professora, ela foi minha professora também. Aí já falou que a Bruna foi aluna dele. E é assim, né? Isso é uma roda. Então, vocês hoje são alunos, amanhã vão ser chefes, vão ser colegas de trabalho, e é isso que é importante. A farmácia, ela é uma grande árvore, cheia de galhos. Você muda de galhos, mas você não desce da árvore. Ao contrário, eu fico emocionada de falar, porque assim, eu amo essa profissão que mudou a minha vida, né? Mudou a vida da minha família. Eu tenho uma história de vida muito bonita, e foi sendo farmacêutica, né, que hoje eu estou aqui conversando com vocês. Eu já ocupei lugares belíssimos, né, que é o sonho de consumo de muitos ocupar, e a gente ocupou esses lugares, não é porque a gente é bonita, porque também não é tanto assim, eu já tomei dia para tarde, né? É porque, primeiro, a gente tem Deus, né? A Ele é dada toda a honra e toda a glória. E porque nós somos farmacêuticos, né? Então, hoje, eu atuo na docência superior, com disciplinas privativas da categoria farmacêutica, e eu sou gestora. Eu estou respondendo, né, a pergunta de uma aluna que colocou aqui, o chat está um pouquinho rápido, e assim, eu sou gestora de uma sociedade brasileira de farmacêuticos e farmácias comunitárias, e já atuei, né, atuei nas políticas públicas, em distribuidora, fui dona de farmácia, já trabalhei também lá no comecinho, né, em farmácia com manipulação, e hoje a minha área de concentração, a gente faz consultoria também na área de saúde pública, então a gente, como se diz, atua em várias pontas, né, em vários segmentos, não é que a gente é medley, não, mas quem perguntou vai entender que essa dimensão da categoria farmacêutica, Mariana, nós temos mais de 100 áreas de atuação, tá? Então, isso nos permite você ter essa pluralidade de atividades. E mais do que isso, essa capacidade de reinvenção, tá? Porque muitas vezes a gente não tem o conforto de ser efetivo de um órgão público, né? E eu quero dizer que eu sou muito satisfeita de ter essas várias atividades, né? Que isso nos mantém informada, engajada, né? Em vários setores. Aqui eu deixo um recadinho, né? Da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias, para vocês entrarem no nosso site, sbffc.org.br, né, é uma sociedade que representa o segmento de farmácias comunitárias, né, e aqui também uma mensagem muito bonita. Gente, as minhas fotos ficam lindas, né, que eu acho, né, que eu me acho, né, mas assim, pessoalmente, a gente tem feito um esforço, né, e aqui a gente, obrigada, Priscila, muito obrigada. O farmacêutico é o profissional que valoriza a vida e cuida da saúde, né? Então, eu acredito nisso, eu me empolgo a falar dessa profissão, porque a gente realmente acredita, professor Petito, pode tirar, né, o slide, eu acredito nessa profissão, eu, assim, sou muito grata a Deus por ser farmacêutica. Se tivesse que fazer um outro curso, eu seria farmacêutica novamente. Eu estou com uma filha, minha filha Manuela, está no 2º ano do ensino médio,
E a minha luta, assim, né, incentivando ela a ir na farmácia, ir para a farmácia, ela quer medicina. Manuela, faz farmácia, minha filha, né? Faz farmácia. Vamos para a área da indústria, né, principalmente, porque eu acredito na profissão, respeito todas, porque, primeiramente, você precisa gostar do que faz. Né? Então, isso é premissa, né, para você dar certo em qualquer espaço que você ocupar. Gostar do que faz, dar o melhor de si. Minha filha gosta de bichos também. Eu acho que ele conhece minha filha, né? Eu que agradeço vocês, a Manuela, o Henrique, todo mundo gosta de bichinho. Ela lá atrás queria ser veterinária, mas já está mudando, viu? Quem perguntou. E é isso, né, que eu tinha para estar passando. Eu queria que vocês entrassem no Instagram, adicionassem, verificassem também o nosso material, campanha, né, como pré-candidata a vereadora. Muito obrigada aí pelas mensaginhas de vocês, pelos corações. Eu estou à disposição de vocês, justamente, assim, para o que necessário for, né? Porque eu gosto muito de estar junto aos alunos, junto ao corpo docente, né, da faculdade. Eu realmente acho que a faculdade, esse ambiente acadêmico, ele nos renova. Né? Então, eu agradeço o Petito, a todo o corpo docente, a Ana, a Adib, aos professores aí que nos ouviram, a paciência, né, de estar nos acompanhando, e a vocês, aluninhos lindos e queridos, tá? Estamos à disposição. Meu muito obrigada, viu? E se der tempo, vocês passam lá no nosso Instagram e bate palma, tá, gente? Se vocês gostaram, vocês bate palma. Se vocês não gostaram, vocês ficam caladinhos, tá bom? Beijo, gente. Pode tirar a tela, professor. Eu estou à disposição para algumas perguntas, ainda temos tempo. Ah, obrigada. Isso. Oi, Guilherme. Ó, sinta-se aplaudida, viu, por todos nós. Eu tenho recebido aqui, até pelo WhatsApp também, muitos elogios, agradecimentos por ter trazido você aqui para esse momento. Agradeço muito as palavras de carinho, o cuidado aí com o nosso aluno aqui do Centro Universitário Uni Goiás. Em nome de toda a equipe, em nome de todos os alunos, eu te parabenizo e agradeço muito pela palestra, viu? Desejo muito sucesso nessa etapa, nesse desafio aí que você colocou. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso, nós estamos te apoiando. Amém, viu? Amém. Obrigada. Obrigada. E quem entendeu muito bem o recado, entra lá. Vocês não me deixam sozinha, não, viu, gente? Muito obrigada, Petito. Beijo a todos. Não cessou ainda, gente. Ainda tem o quinto turno, né, no Instagram, para até a gente falar sextou, né? Beijo grande. Obrigada, Petito. Beijo a todos os professores, a turminha linda aí, né? E quando passar, a gente puder reunir presencialmente, eu estou à disposição, tá? Porque um fungado, né, um abraço é muito importante também. Beijo. Obrigada. Obrigado. Eu fecho aqui, né, Petito? Isso, pode finalizar, que a gente sabe que você tem uma atividade agora. Tá bom. É só finalizar aí. Obrigado. Ok. Beijo, obrigada. Beijo, abraço. Bem, pessoal, eu quero reiterar aqui o nosso agradecimento ao nosso reitor, doutor Joveni Sebastião Cândido de Oliveira, a nossa pró-reitora, doutora Isivone Pereira Chaves, a nossa equipe de professores que participou aqui com a gente, e principalmente a vocês, alunos, obrigado pela participação, fiquei muito satisfeito, muito contente mesmo pelo envolvimento de vocês, o carinho, eu tenho recebido mensagens aqui no WhatsApp, já postamos no Instagram também um pouquinho aqui do evento, e aí reforçando com vocês, nós temos o canal também do Instagram, o canal no YouTube, tá? Como eu comentei, esse semestre a gente vai reforçar muito esses canais de informação e de comunicação, tá? E é isso, gente. Eu espero que todos nós tenhamos aí um excelente semestre.
com muita proatividade, que é algo que uma palavrinha que eu sempre passo para vocês, né? Sempre peço para que vocês tenham proatividade, paciência, que que nós possamos aí passar por esse com a mesma qualidade, a mesma competência que nós passamos no semestre passado. Eu não canso de repetir, o Centro Universitário no Goiás foi citado em reuniões nacionais, não é aqui de Goiânia ou aqui só do estado, não, reuniões nacionais, como exemplo na manutenção da qualidade e na continuidade do calendário acadêmico. E isso não é só por conta de nós, professores, diretoria, pró-reitoria e reitoria, não. É principalmente por vocês, pelo empenho que por vocês aceitarem, comprarem a nossa ideia e irem em frente, viu? Parabéns, muito obrigado. E eu dou por encerrado, então, esse evento e bom semestre a todos.